Assim, usarei 3 minutos para concluir. Pegando as minorias e começando por uma minoria religiosa, a questão dos judeus, o Supremo Tribunal Federal decidiu, numa ação interessantíssima, a questão da legitimidade ou não da negação do Holocausto e da validade constitucional como liberdade de expressão de manifestações de racismo e de ódio aos judeus no julgamento do caso Euvangel. Uma decisão extraordinária do Supremo, contra 2 votos igualmente extraordinários do ministro Marco Aurélio e do ministro Carlos Aires, em que se discutia o limite da liberdade de expressão quando está em jogo o respeito por um grupo, a autoestima desse grupo e saber se é legítimo alguém fazer uma pregação de ódio ou de preconceito em relação a um determinado grupo social, nesse caso específico com base em fundamento religioso. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a liberdade de expressão não legitimava o hate speech, as manifestações de ódio, uma decisão difícil, controvertida, com a qual, devo dizer, eu estou integralmente de acordo. Em relação à questão dos deficientes, há inúmeras decisões importantes. Este é um tema que tem despertado a consciência das pessoas ultimamente. Eu mesmo orientei um trabalho sobre esse assunto. O professor Luiz Alberto Davi Araújo tem se dedicado a esse tema com proficiência, brilho, com o espírito elevado que ele tem, e há decisões importantes do Supremo em matéria de se assegurar transporte gratuito a deficientes carentes. É uma decisão dessa semana do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Luiz Felipe Salomão, assegurando, impondo a obrigação dos bancos criarem caixas eletrônicos acessíveis para pessoas deficientes. Portanto, há uma crescente consciência no Brasil em relação a esta matéria. As mulheres, outra aspas, minoria, que definitivamente não são minorias, mas minoria aí no sentido de grupo historicamente ou socialmente discriminado, a afirmação da igualdade feminina no Brasil e no mundo em geral não tem 50 anos. Até o Estatuto da Mulher Casada, que é da primeira metade da década de 60, a mulher ainda era tratada como relativamente incapaz, equiparada aos silvícolas, e até a Constituição de 1988, o homem era o chefe da sociedade conjugal, e a Constituição também acabou com a desequiparação entre homem e mulher, e, portanto, estabeleceu a igualdade plena. Porém, como esta igualdade não é apenas um fenômeno jurídico abstrato e há diferenças no mundo real, há leis protetivas da mulher. Uma está sendo especialmente debatida e questionada, conversava com a professora Beira sobre isso, que é a Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra a violência doméstica, que talvez seja o maior índice de incidência de violência contra a mulher na sociedade brasileira. A questão dos homossexuais, que igualmente é uma minoria historicamente perseguida, vítimas de projetos perfeccionistas ou moralistas de sociedade que procuravam considerar ilegítimo qualquer projeto existencial que não correspondesse ao projeto hegemônico. Há uma ação do Supremo Tribunal Federal em que se postula a aplicação às uniões homoafetivas e não homossexuais, porque não é uma relação puramente sexual, como não é normalmente uma relação dentro de um casal na vida de 2 pessoas. E procura estender às uniões homoafetivas o mesmo regime jurídico das uniões estáveis, e faz muito bem. E eu espero que o Supremo acolha o pedido que vale a vida, são os nossos afetos. E, portanto, ninguém tem o direito de impedir que 2 pessoas adultas, sejam do sexo masculino ou sejam do sexo feminino, possam viver sua sexualidade e os seus afetos, se não estiverem prejudicando ninguém, da maneira que melhor lhes aprouver. Não é obrigatório, é facultativo. Portanto, ninguém precisa ter a pretensão de reprimir o outro. O importante é que cada um possa viver a sua liberdade existencial de escolher onde colocar
os seus afetos. Essa é uma área em que temos avançado. Poderíamos falar do idoso, poderíamos falar da questão islâmica, que não é brasileira, mas a questão do véu islâmico, que está posta na França, está posta na Turquia, na Suécia, um debate importante sobre manifestações religiosas no espaço público, os ciganos que estão sendo expulsos da França, e por fim, para acabar, a questão dos negros no Brasil, que é o tema mais controvertido. Eu vou encerrar tratando dele, fazendo uma observação. Ações afirmativas são políticas de inclusão social. Há um equívoco no Brasil que passou a confundir a espécie com o gênero, de modo que se supõe no Brasil que a ação afirmativa seja cota racial para ingresso nas universidades. E é preciso enfatizar que as cotas são uma modalidade, talvez nem mesmo a melhor, embora eventualmente necessária, de ação afirmativa. Tanto a ação afirmativa é um gênero e as cotas são uma espécie desse gênero. As cotas são controvertidas em toda parte do mundo. E nos Estados Unidos há, que é o berço das ações afirmativas, há, no entanto, decisões da Suprema Corte de inaceitação da cota como critério de ação afirmativa. A cota linear como critério único para acesso à universidade já foi derrubada pela Suprema Corte americana por 2 vezes. Não quer dizer que estejam certos nem errados, mas apenas para documentar historicamente que a cota é em si controvertida em toda parte. Porém, no Brasil, ela tem sido adotada ou como escolha do legislador ou como escolha no exercício da autonomia universitária. Há 3 questões importantes sobre cotas no Supremo Tribunal Federal. Uma envolve as cotas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. A outra envolve as cotas da Universidade de Brasília e a última envolve a questão do ProUni, que é uma lei federal que favorece as pessoas negras no acesso à universidade. Eu conheço particularmente o modelo da UERJ. O modelo da UNB, apenas para fazer um registro, é um modelo que foi criado pela própria universidade, com base em sua autonomia universitária, que reserva um percentual das vagas para estudantes negros, sem nenhuma consideração social. Portanto, é uma cota puramente racial, que se legitima ou se justifica pela busca da diversidade. Portanto, este é o fundamento de legitimação. Nós somos uma sociedade que temos um contingente de pessoas negras e pardas, e é preciso que haja na universidade um percentual de pessoas dessa origem para que haja diversidade. E há o modelo da UERJ, que me parece melhor e com o qual eu estou de acordo e sou um defensor, embora talvez haja dúvidas sobre o percentual, mas a UERJ tem o seguinte modelo: 40% das vagas são reservadas para alunos carentes. Esse é o principal critério utilizado e eu tenho total conforto com ele. Embora, se eu fosse o legislador, eu teria abaixado esse percentual. Tiraria da disputa igualitária talvez 25% como limite para as vagas que não seriam disputadas em igualdade de condições. E desses 40% no modelo da UERJ, 20% são reservados aos alunos carentes vindos de escolas públicas e 20% são reservados aos alunos carentes de raça negra, etnia negra, e a 5%, que são 45%, reservados a portadores de deficiência e a índios e a filhos de vítimas, filhos de policiais mortos em combate. Foi a terminologia legal. Portanto, 45% das vagas são reservados para carentes. E entre os carentes, eles são separados por esses critérios que falei. É possível questionar, do ponto de vista jurídico, ter sido feito por lei estadual, não no exercício de autonomia universitária. E eu acho que é possível questionar, eventualmente, a percentual.
Mas seja como for, o meu depoimento é que até aqui, nesses 3, 4 anos de cota, tem sido uma experiência extraordinária, um pouco na linha do que descrevia a professora Veia. Não piorou, como se temia, o ambiente. Evidentemente, são pessoas com atitude ótima, empenhadas em melhorar. Piorou, evidentemente, o nível médio, porque se eles não estivessem abaixo, não precisavam de ação afirmativa. Portanto, exige mais esforço dos professores, mais compreensão e a percepção de que a ação afirmativa na modalidade de cotas na universidade não é para proporcionar às pessoas que entraram a sua salvação. Na verdade, nós estamos investindo na próxima geração. Os filhos dessas pessoas que tiveram acesso vão ter uma vida melhor e vão contribuir para a ascensão dos indicadores sociais do Brasil. E, portanto, é uma questão de justiça social e, para quem não perde a sua percepção como classe dominante, é também uma forma de proteção da classe dominante, porque a inclusão social diminui a violência. E, consequentemente, todas as pessoas, seja por solidariedade, seja por egoísmo, devem ter algum tipo de compromisso com a inclusão social. De modo que eu penso que as políticas afirmativas são um componente importante da ideia de igualdade como reconhecimento, é um salto de qualidade na vivência brasileira, a percepção de que as pessoas devem ser respeitadas mesmo na sua diferença e que devem ser amparadas na sua diferença, e isso vale para todos. A melhor forma de tomar uma decisão difícil é utilizar um artifício utilizado por um filósofo americano de nome John Rawls, que ele chama do véu da ignorância. Ao pensar em uma determinada questão delicada, abstraiam na medida do possível a sua posição social. E, portanto, faça a sua decisão do que é justo sem saber se você é professor ou operário, sem saber se você é branco ou negro, sem saber se você é hétero ou gay. E aí pensa o que é justo. Depois você se recoloca na questão. Essa é a melhor maneira de se pensar e se fazer justiça. Eu, na questão das uniões homoafetivas, me lembro num debate que isso foi questionado, de dizer: eu não sou hipócrita e educo os meus filhos e meu filho numa cultura heterossexual, e eu espero que ele seja comum, como todos são. Mas não é esse o ponto. Supondo-se que não fosse, supondo que a vida levasse ele por outro caminho, como é que eu gostaria que o meu filho fosse tratado? Com respeito e consideração. Bom, então é assim que a gente deve tratar todo mundo. Muito obrigado.